vez que estivemos juntos foi há 3 anos em Xangai. Exatamente. Muito obrigado à Quest, ao Manuel Calçada, por me ter convidado e terei muito gosto e espero saber responder às questões que me colocaram. Vais saber certamente, aliás, ao bocado o João estava a dizer que ias sair da tua zona de conforto, não é bem assim, até porque durante muito tempo da tua carreira tiveste que lidar com jornalistas que nem sempre são Certo. fáceis, não é? E portanto com grande qualidade o ias fazendo e estou a fazer esta ponte precisamente para irmos aí. Vamos ao início. Como é que o futebol apareceu na tua vida, nomeadamente o Futebol Clube do Porto? Como é que isto tudo se processou e como é que tu depois passas da comunicação, digamos assim, para depois estas funções mais de team manager que nós vamos abordar ao longo destas 2 horas? Sim, a minha formação académica não tem nada a ver com o futebol, nem tampouco com o desporto. Eu estava a terminar, estava no último ano da licenciatura de Relações Públicas e um professor perguntou-me se eu estaria interessado em fazer um estágio no Futebol Clube do Porto. Pergunta que teria resposta mais óbvia que não seria que sim. Tive então uma entrevista na altura com o diretor de Relações Externas, que era o curiosamente comecei a trabalhar onde? No departamento de comunicação e imagem do Futebol Clube do Porto, do clube. Ou seja, era um departamento na altura que tratava de, ou que se iniciou naquela altura até, que tratava de assuntos relacionados com a comunicação e imagem, como o nome indica, de questões mais institucionais relacionadas não só com o clube, mas também com as modalidades. Ou seja, eu durante um ano, e só estive um ano porque depois então fui convidado para a assessoria de imprensa durante um ano. Trabalhei em diferentes áreas, recordo-me do Congresso de Medicina Desportiva, da Taça do Mundo de Bilhar, colaborava na parte da comunicação também com o basquetebol, com o handball, portanto com todas as outras de desporto, com a natação, com o desporto adaptado, isso durante um ano. Depois, entretanto, fui foi-me proposto ir para a assessoria de imprensa da equipa profissional de futebol. Obviamente era uma coisa que ainda se enquadrava dentro dos meus estudos académicos e eu naturalmente aceitei. Isto foi no ano em que o Futebol Clube do Porto foi penta, ou seja, já foi em 99. Portanto, a Sociedade Esportiva do Futebol, portanto, aquela Associação de Futebol para as outras modalidades tinha sido criada há cerca de 2 anos antes, portanto o clube estava ali numa altura de mudanças e eu tive a oportunidade de participar dessas mudanças entrando como assessor de imprensa do futebol. Como tu disseste, eu tive episódios fantásticos na assessoria de imprensa, foi uma experiência brutal, porque desde a comunicação intensa que era haver um jogo da Liga dos Campeões até o dia-a-dia em que tínhamos blackouts e que, portanto, a comunicação era zero. Portanto, foi ser uma experiência muito enriquecedora. Com dezenas e dezenas de jornalistas sempre lá na sala de imprensa, não é? Eu conheci-te nessa altura. Exatamente. Portanto, tentava-se dentro do possível alimentar um bocado a esfera mediática, porque na altura o clube tinha apenas o meio de comunicação que tinha era uma agenda desportiva que disponibilizava aos sócios, portanto não havia meios de comunicação para poder passar a sua informação e tinha sempre que recorrer, não havia. Só mais tarde é que, entretanto, surgiu o site, entretanto, surgiram as redes sociais, portanto, muito antes disso tinha sempre que recorrer de alguma forma à comunicação social, ainda que em circunstâncias difíceis, para poder passar alguma informação. Entretanto, da parte há uma alteração também na forma como o futebol se organizou. O Sr. António Henrique passou a diretor de Relações Externas para diretor-geral para o futebol e eu passei isto no ano em que foi em 2005, creio, que foi o ano em que, entretanto, o Adriance foi o treinador. Então também foi uma bela de uma estreia, que foi o meu primeiro ano como team manager, foi como team manager numa equipa liderada por o Sr. Coadriance. E de 2005 até 2017 estive no Foco do Porto com essa tarefa, com essa responsabilidade, de ser o team manager da equipa principal de futebol. No Futebol Clube do Porto replicou-se este modelo, portanto num primeiro ano, se bem me recordo ainda não, mas no ano seguinte replicou-se o modelo para os diferentes escalões
do futebol e também para as ditas modalidades amadoras. E, entretanto, em 2017, em janeiro de 2017, recebi um convite do André Vilas-Boas, que na altura estava comprometido com o Shanghai SIPG, uma equipa do primeiro escalão do futebol chinês, e ele convidou-me para ir para a China. Não só o desafio foi muito aliciante, mas obviamente a parte financeira também contou, é inegável isso, mas a parte de ir para algo absolutamente desconhecido, porque nenhum de nós, ou pouco acompanha do futebol chinês, é fruto um bocado dos treinadores portugueses que entretanto passaram e que ainda estão lá, porque o Vitor Pereira está lá. Portanto, tive um ano com o André Vilas-Boas, ele entretanto decidiu não continuar, eu regressei a Portugal e quando estou em Portugal, entretanto, quem é o treinador que assina? Vitor Pereira, com quem eu já tinha trabalhado no Futebol Clube do Porto e que me convida para eu regressar novamente à China. Onde estive 2 anos e o ano passado, e não teve rigorosamente nada a ver com esta pandemia que nos afetou a todos. Entretanto, eu por minha decisão decidi que não queria continuar. Foram 3 anos, foi um ciclo, foi muito interessante, foi muito enriquecedor, mas agora procurava mais qualquer coisa mais perto de casa, não tão longe, pelo menos. E nós já vamos falar dessa experiência, porque quando eu estive contigo em Xangai, precisamente por eu também ser um apaixonado por essas funções, trocamos muitas ideias, chateei-te muito, fiz-te muitas perguntas e tu lá me foste muito respondendo sempre muito simpaticamente, como sempre. Mas vamos fazer aqui também, dentro do que foi o teu percurso, a análise desta transição da assessoria de imprensa, da comunicação, para team manager. É justo dizer-se, até porque a comunicação, e vamos falar sobre isso, é uma das ferramentas importantíssimas para um team manager, precisamente porque está ali a fazer a ponte, a intermediação entre muitos setores do clube. Ajudou-te bastante, primeiro porque já tinhas um conhecimento profundo do clube, depois da forma de estar, da filosofia, porque quem está na comunicação de um clube como o Futebol Clube do Porto tem que dominar essas vertentes, da forma como se estruturava, portanto, acabou, para muitos pode parecer estranho, mas foi uma transição natural para ti. Já estavas muito familiarizado com o que era o Futebol Clube do Porto e a organização do Futebol Clube do Porto? Foi, porque as minhas funções enquanto assessor de imprensa eram de estar diariamente a acompanhar a equipa. E embora não no início nem sempre, mas viajava com a equipa, fazia os estágios com a equipa, portanto, fazia as pré-épocas com a equipa, portanto, os jogadores conheciam-me, eu conhecia os jogadores. E na altura, e antes da criação desta função de team manager, não havia a função de team manager. Havia uma outra, que era do secretário técnico, neste caso, na altura, ocupada pelo Luís César, que, entretanto, tinha outras pessoas dentro do departamento de futebol que estavam perto dele e que tratavam de todos os assuntos relacionados com a logística e a parte administrativa da equipa. O Sr. Luís César, pessoa experiente do futebol que era, ele, entretanto, já não está, já há alguns anos que deixou o Futebol Clube do Porto e o futebol, tinha também toda uma bagagem de organização que me permitiu também aprender, obviamente, muito com ele. Sendo que eu tinha outras valências. Porquê? Porque exatamente como tinha esse conhecimento da comunicação, do marketing, das relações públicas, permitia-me abranger outras áreas que o secretário técnico não abrangia. Ou seja, não tinha conhecimento, era uma pessoa mais dirigida para a parte administrativa e estritamente para o futebol e não abrangia tanto essas funções. Portanto, para mim tive esse caminho facilitado pela minha formação, mas também pela minha experiência. E vamos entrar mais para a frente em detalhe sobre as funções do team manager, mas ajudou bastante nessa perspectiva, porque sendo uma das funções do team manager precisamente fazer a ponte entre todos os departamentos, eu tendo essa experiência permitia-me compreender mais as necessidades dos diferentes setores, dos diferentes departamentos dentro do clube e tinha essa sensibilidade junto à sensibilidade do que é o futebol, o jogador de futebol, o treinador, o diretor, portanto, permitia-me ser mais fácil fazer essa ponte. Cássio, vamos então agora exatamente a isso. No teu entender e na tua visão, o que é um team manager, e pergunto também se quando começaste a ser team manager, se as funções já estavam de tal forma lapidadas, pelo menos no futebol português, no Futebol Clube do Porto, que é obviamente
um dos maiores e dos mais reconhecidos, então em termos de organização nem se fala, se já eram as funções que atualmente vês como sendo as que são essenciais para um team manager? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas a própria formação do conceito de team manager dentro do Futebol Clube do Porto foi-me solicitado quais os critérios de team manager sem eu perceber que poderia ser um caminho para eu exercer essas funções. Portanto, os requisitos necessários, que são requisitos, eu diria que têm que ser muito naturais e inatos na própria pessoa, ou seja, por muita experiência que se pode ter, se não se tiver essas qualidades inatas em si, torna-se muito difícil conseguir fazer um bom trabalho. No Futebol Clube do Porto houve sempre uma facilidade muito grande, que a estrutura está muito bem delineada, é muito clara, é muito fácil perceber-se quem faz o quê, quem tem responsabilidade sobre quem e a quem nós respondemos. Eu no Futebol Clube do Porto respondia apenas perante 3 pessoas, com o devido respeito pelo Conselho de Administração, mas apenas respondia ao Presidente do Conselho de Administração, ao Administrador com pluro do futebol, que era o Sr. Reinaldo Teles, e ao Diretor-Geral de Futebol, que era o Sr. António Henrique. Sendo que o Sr. Presidente, o Sr. Reinaldo Teles, por fruto das suas ocupações, não estavam no dia-a-dia da equipa, portanto, de uma forma, e que não intervinham naquilo que era o dia-a-dia da equipa, eu acabava por responder apenas a uma pessoa, o Sr. António Henrique. Naturalmente, qualquer indicação que me fosse dada por essas 2 outras pessoas, eu teria que as acatar e seguir sem discussão. Mas era tudo muito claro, portanto, mesmo os outros administradores, portanto, que seriam no organograma da empresa quem teria a chefia sobre o meu trabalho, não intervinham, portanto, era uma forma muito natural que surgia essa regra e essa linha de comandos, portanto, tinha a vida muito facilitada nessa perspectiva. E, portanto, e todas as pessoas que estavam, quer fosse ao meu lado, quer fosse abaixo de mim, percebiam essas competências e essa autoridade e as coisas fluíam naturalmente. E que funções são essas então, Acácio? O que é que nos podes contar, e para quem nos está aqui a seguir, que muitos deles querem ser team managers, segundo eu me fui informando, e que estão nesse caminho, o que é exatamente para ti? O que é que tu defendes que deve ser o papel do team manager? Antes de mais, é preciso ser muito claro que o team manager não é diretor desportivo, nem é vice-presidente para o futebol, nem não é qualquer uma dessas funções, ou nenhum desses cargos. O team manager tem um cargo executivo, ao qual lhe deve ser atribuída a autoridade para poder tomar decisões no dia-a-dia, mas não é quem define as linhas de conduta da equipa, vamos falar da equipa neste caso, quem define as linhas de conduta da equipa, elas são definidas pelo vice-presidente, ou pelo administrador, ou pelo próprio diretor de futebol, e depois ao team manager cabe fazê-las seguir e assegurar que elas seguem, seja junto de quem for, até mesmo junto de um treinador, sendo que, obviamente, isto que ninguém pense que digo que o team manager está acima do treinador, não. O treinador tem as funções dele, é um dos cargos seguramente executivos mais importantes dentro da estrutura de futebol, e o team manager tem as suas, portanto, o team manager tem que responder às solicitações do treinador, e o treinador tem que perceber que há determinadas também orientações que vêm de quem dirige o clube. Portanto, desde logo que fique muito claro, portanto, que são responsabilidades completamente distintas. Um team manager e um diretor desportivo. O diretor desportivo tem que fazer as equipas, tem que escolher, fazer as equipas, entenda-se, fazer os plantéis. A política desportiva, não é? A política desportiva do clube, e o team manager é mais, tem a ver com o dia-a-dia da equipa, tem que gerir conflitos, tem que A logística, a operacionalização. assegurar que toda a logística, a operacionalização da equipa seguem dentro daquilo que é o suposto seguir. Obviamente que os clubes têm orçamentos diferentes, têm estruturas diferentes, as estruturas muitas vezes, nem sempre, mas têm a ver com os orçamentos disponíveis também, portanto, para se ter os melhores tem que se ter dinheiro para poder pagar aos melhores, nem sempre é assim, mas a lógica diz-nos que seja assim, o que não implica que não se possam ser feitas coisas boas também com orçamentos baixos. Aliás, aquilo que eu observei ao longo dos tempos foi
clubes de dimensões bem mais pequenas de primeira divisão e alguns até mesmo da segunda divisão, com estruturas muito bem alicerçadas, a fazerem coisas boas, positivas. Acho muito importante observar-se aquilo que os outros fazem bem e adaptarmos àquilo que é a nossa realidade. Portanto, dentro daquilo que é as funções do team manager, organizar, estruturar, antecipar problemas dentro da equipa, criar uma linha de comunicação muito clara junto do treinador, ou se assim entender, junto do treinador, se o treinador assim entender, junto de um adjunto, mas junto do treinador faz mais sentido. Ter essa linha de comunicação muito clara junto dos órgãos diretivos e depois fazer as coisas seguir dentro da sua normalidade. E no início custa mais, mas depois as coisas estarem um pouco aliadas. É importante que consiga escolher uma boa equipa. Se não conseguir escolher essa equipa, pelo menos adaptar-se a essa equipa. Eu, dentro das pessoas com quem trabalhava, tanto no Futebol Clube do Porto como no Xangai SIPG, eu não as escolhi pessoalmente. Portanto, eram pessoas que já estavam, mas entretanto chegaram, porque o Porto tem essa grande vantagem que em 20 anos as caras que estão junto da equipa, se mudaram 6 ou 7 pessoas além do corpo técnico, 6 ou 7 pessoas foi muito, portanto as pessoas mantêm-se, portanto já se conhecem, já sabem as valências de cada um e as forças e as fraquezas de cada um, portanto torna-se mais simples trabalhar. Portanto é tirar o melhor de cada um e fazer as coisas fluírem de uma forma natural. Cássio, num clube que tenha essa capacidade e essa estrutura, o team manager, quando falamos aqui da operacionalização, e as pessoas podem não perceber, mas por exemplo, eu na semana que estive lá em Xangai, que fui aos treinos todos e que estava a ver a trabalhar, por exemplo, faz um treino completamente à porta fechada, antes de uma final, tu estiveste preocupado se os seguranças estavam no sítio certo e porquê, foste ver se já estavam a gravar o treino do local específico, depois se o almoço já estava a ser preparado, falaste com o pessoal que estava a fazer a recuperação física, quem é que estava, o que é que ia fazer, etc. Portanto, isto é que é a operacionalização. E já tinhas tratado do hotel, da viagem, de onde é que... Portanto, isto é que é operacionalizar e isto é que é também tirar um bocadinho, digamos, o peso de cima dos ombros de quem está com a direção desportiva para se poder dedicar a essas situações. Naturalmente, o papel de um team manager é simplificar, não é complicar, é encontrar soluções para os problemas e tentar ajudar todos nas suas diferentes áreas. Por exemplo, o responsável clínico está com um problema porque não querem autorizar a ida de mais um massagista. Tem que encontrar uma forma, junto da direção, justificar e ajudá-lo a que se encontre uma razão, porque é para ajudar, porque é uma pessoa que vai ter um papel importante e às vezes se calhar tem que tomar decisões, ok, é mais importante ir este indivíduo que ir aquele, porque não podem viajar 50 pessoas, só podem viajar 20, por hipótese. Portanto, tudo isso para que o treinador sinta que pode trabalhar em condições, o jogador sinta que pode estar focado naquilo que é o seu trabalho, no treino, posteriormente no jogo. Portanto, é encontrar uma série de instrumentos, não só porque não pode estar em todo lado, era como tu estavas agora a dizer, a certificar, ali, se calhar o SIPG nesse caso, o Xangai SIPG, não seria o melhor exemplo, porque eu, fruto também da própria cultura, da forma como eles eram organizados, eu tinha que ir lá para me certificar que a coisa estava a ser feita. Porque se eu não fosse, provavelmente não ia ser feita daquela forma, da forma como o treinador esperava que fosse feita. No Futebol Clube do Porto já não, no Futebol Clube do Porto há uma confiança absoluta nas pessoas e sabe-se que elas vão fazer aquilo que é suposto ser feito. Portanto, é preciso fazer o trabalho anterior, que é distribuir tarefas e assegurar que elas são feitas. Depois é controlar e dificilmente alguma coisa falha quando é assim. O SIPG, diferente. Como disse, culturalmente são menos receptivos a uma liderança de um estrangeiro, e como tal, sempre muito desconfiados daquilo que o estrangeiro está a dizer que é suposto fazer, como tal, tem que ir lá e ver que está a ser feito, se não está feito, lembrar-se que tem que fazer daquela forma. Cássio, vamos aproveitar que estamos a falar do SYPG e vamos fazendo aqui um bocado o ioió, vamos à frente e voltamos atrás, mas são questões que vão surgindo e que são interessantes. Tu, além do conhecimento, tiveste o mestrado da vida numa organização como o Futebol Clube do Porto e o mestrado para qualquer team manager, que é trabalhar numa organização como o Futebol Clube do Porto. Depois chegas ao Xangai, um clube com posses, mas que lá está, encontras a questão cultural e foi das coisas que eu mais falei contigo quando estivemos lá e para quem nos está a seguir perceber, tiveste que apelar a tudo em ti que é de relações públicas, não é? Tiveste que
que ser, acima de tudo, um mediador de conflitos, um vendedor profissional no melhor aspecto que possa ser um team manager, para que aquilo que, por exemplo, o André queria, e o André é extremamente exigente, para quem não sabe, e ainda bem, o Vítor Pereira também, para que quem estava do outro lado percebesse à maneira deles, ou que tu os fizesse acreditar que era assim que tinha que ser, sem conflitos, não é? Porque realmente houve uma questão cultural que tu tivesse que ultrapassar e que não estavas habituado, no fundo. Em absoluto, porque quando o André Vilas-Boas vai para o Xangai SCPG, o Xangai SCPG era um clube recém-formado que participava, já tinha participado em anos anteriores da Liga dos Campeões Asiática também, portanto não eram de todo desconhecido o que era futebol profissional. No entanto, como estrutura, eu não diria zero, talvez seja um bocado agressivo dizer isto, mas era o desconhecimento, pronto. Portanto, quando não há um exemplo a seguir, é difícil construir alguma coisa. Por isso é que eu há pouco dizia que é importante observar, ver como se faz e depois adaptar àquilo que é a nossa realidade. Portanto, tive a felicidade de estar com o André, que é uma pessoa muito exigente, ou seja, ele exigia tanto de mim como exigia do clube. Portanto, aqui no SIPG o meu papel era muito diferente daquele de Foco do Porto, na medida em que desde logo eu não fui contratado, apesar de ter sido contratado pelo clube, eu não fui chamado pelo clube. Quem me chamou para o clube foi o André. Portanto, desde logo eu era uma pessoa mais ligada ao treinador e menos ligada ao clube. Obviamente eu tinha que defender os interesses do clube, os interesses do clube são os interesses da equipa, os interesses da equipa são os meus interesses também. No entanto, logo aí havia mais essa dificuldade, ou seja, eu não conhecia a estrutura, não conhecia ninguém da estrutura, as únicas pessoas que eu conhecia eram aquelas que vinham de Portugal, que era a equipa técnica do André, que eu conhecia, à exceção do Pedro, que eu os conhecia do Foco do Porto. Portanto, todos os outros, o Daniel, o Zé Mário, o Vil Corte, eu já os conhecia todos do Foco do Porto, portanto eram pessoas que não eram familiares e que me conheciam também. Tudo o resto, a estrutura do clube e a forma como o futebol era organizado de uma forma geral era completamente estranho. Ou seja, estamos a falar de um país muito diferente mesmo, não só do resto do mundo, mesmo dentro da Ásia, um clube muito diferente do resto da Ásia, é um país muito diferente do resto da Ásia, e com uma língua absolutamente estranha. Eu tentei aprender mandarim em 3 anos e não aprendi o suficiente para ser educado, e mais nada do que isso. Em que tu queres ler um regulamento de competições e não te adianta nada, porque ele está em mandarim. Portanto, tens que pedir a alguém que te vai traduzir, essa pessoa que te vai traduzir um regulamento de 180 páginas e também te vai traduzir de uma forma que tu não vais compreender, vai traduzir da forma como ela quer que tu compreendas. Portanto, eu aí tinha sempre que apelar, tentar observar, tentar conhecer as pessoas, aquelas em que posso confiar mais ou menos, porque eram muitas. Muita psicologia, muita observação. Muita observação, muita psicologia e como tu disseste, muito esse aspecto de relações públicas, de nos fazer entender que estava para ajudar, porque era mais um. Eu desde logo à chegada, porque todos tinham nomes ocidentais, porque era a única forma de... Porque era muito diferente, era muito difícil dizer Ximbin logo no início, por exemplo. Então eles tinham um nome ocidental. Eu disse logo, deem-me um nome também chinês para vocês. Se vocês têm um nome ocidental, eu quero ter um nome. Então eles deram o nome de Lauá, e em 3 anos que lá estive, raras vezes disseram o nome da Cássio, estávamos sempre com Lauá, que a tradução direta quer dizer telha velha, mas não é insultuoso, eu que era mais relacionado com respeito, com experiência. Pronto, que a primeira coisa que eu fiz foi ver o tradutor Lauá e telha velha, assim, ok, não queremos chamar. Portanto, não era, mas eu depois perguntei a outras pessoas de fora e disseram, não, isso significa, esse conjunto de caracteres significa mais experiência, portanto, dar importância e relevância. Portanto, foi bom. Portanto, logo à partida deram-me esse estatuto e depois foi confirmado ao longo do tempo, porque apesar de muito difícil, porque todos os dias eram muito difíceis e continuam a ser. Ainda hoje falei com o Filipe Almeida, por circunstância ele ligou-me, e eles ainda não sabem quando é que começa o campeonato, em que formato é que vai começar, porque é assim que as coisas funcionam, eles sabem desde sempre, mas depois só comunicam aos intervenientes na altura que lhes convém.
É assim que, pronto, que estão estruturadas as coisas. Portanto, eu tinha sempre que apelar muito essa boa vontade, a tentar falar com este, com aquele, a tentar puxar-me de informação para depois conseguir responder às questões que me eram colocadas pelo treinador, neste caso o André, e depois mais tarde o Vítor Pereira. Cássio, tu já tocaste aqui em algo que me parece fundamental, que é a gestão de conflitos e também o team manager como alguém que apresenta soluções. Alguma delas ganha mais peso numa situação como o Xangai? Porque se olharmos para o Futebol Clube do Porto, à partida parece mais execuível que seja mais normal apresentar soluções, ou seja, prever, projetar, e que no Xangai tenhas passado mais tempo a gerir conflitos ou a evitar conflitos? Sim, eu diria mais a evitar conflitos. No Futebol Clube do Porto, como em qualquer organização, seja ela de futebol, seja de outra natureza, há sempre conflitos para gerir, sejam de diferentes naturezas. Torna-se fácil quando se conhece as pessoas e quando elas veem em ti esse papel de pessoa ponderada e equilibrada. Portanto, é importante, dentro daquelas qualidades que eu me referi natas, tem que se tentar transmitir sempre essa ideia de serenidade, de pessoa equilibrada, de pessoa ponderada. No Xangai SIPG era tentar evitar e tentar prevenir ao máximo, porque todos os dias havia uma situação nova e às vezes até louca, não sei. São tantas que é difícil conseguir nomear umas coisas impensáveis, pronto, mas que iam surgindo e depois se tem que ter alguma capacidade de poder de encaixe e perceber, ok, não vamos fazer disto um problema, vamos tentar encontrar uma solução, vamos tentar minimizar os danos colaterais. Quando se trabalha com pessoas como o André e como o Vítor Pereira, as coisas tornam-se mais simples, são pessoas muito exigentes, são pessoas, o Vítor Pereira é uma pessoa incrivelmente exigente, que às vezes criou-se uma ideia da forma como ele comunica, que é uma pessoa mais relaxada, não, de forma alguma, uma pessoa extremamente exigente, como o André é exigente, mas exigentes, mas inteligentes, ou seja, ok, temos um problema, não vamos entrar em pânico, não vamos ser teimosos e dizer que tem que ser daquela forma, não, vamos encontrar uma solução que seja a que funcione para todos. Portanto, problemas diferentes, o mesmo conceito. Vamos tentar criar equilíbrio, encontrar uma solução, vamos, por forma a que os danos colaterais sejam menores. Vou eu citar um exemplo que eu vi ao vivo e que te vi a reagir, que acho que foi a mistura do Acácio Team Manager preparado também com o Acácio dos anos de comunicação do Futebol Clube do Porto, que é na final que o Xangai SIPG perde com o outro Xangai, que o Shenhua, que eu assisti ao vivo, estava lá com vocês, e o André estava na conferência de imprensa e há uma pessoa da própria estrutura do SIPG que tem um gesto assim um bocado estúpido para com o André, a meio da conferência. Para as pessoas perceberem a dimensão das coisas, portanto, era alguém da estrutura que estava, no fundo, a maltratar o treinador, e a tua reação é fantástica. Primeiro porque podia ter tomado as tuas proporções e tu conseguiste em 5 segundos resolver tal problema, ou seja, evitar um problema maior, porque te levantaste, foste na direção da tal pessoa que depois estava arrependidíssimo, só lhe faltou chorar, se é que não chorou. Chorou, exatamente. Eu estava lá no hotel e vi a tua conversa, vi a forma como falaste e vi que conseguiste até que o André depois até levasse aquilo na boa, depois de perder uma final, que é difícil. Portanto, este tipo de coisas, para as pessoas perceberem, é aquilo que às vezes um team manager, sem contar, tem que solucionar no momento, e esta assistiu e por isso quis deixar aqui este exemplo. Estar sempre com o radar ligado, porque a vantagem que eu em particular tenho foi, como a minha formação não é desporto, eu no decorrer do próprio jogo de futebol, eu estou atento ao jogo naturalmente, mas estou atento também a outras incidências que vão acontecendo no jogo. Estou atento ao outro banco, estou atento ao quarto árbitro, estou atento ao apanha-bolas, estou atento ao comportamento do público, dos mídias, portanto, ter o radar sempre ligado, não focar, portanto, por às vezes um bocado. Há 2 episódios curiosos, há um que quando nós vencemos 5-0 no estádio do Dragão ao Benfica,
Isto foi um comentário feito por uma colega de trabalho posteriormente, que ela diz que viu e reviu o vídeo e diz que no momento em que... Não, minto, perdão, não foi do 5-0, foi do 2-1 do golo do Kelvin. Em que eu sou a única pessoa que não salto, eu só salto e fico preocupado que haja uma invasão de campo. E vai um indivíduo e eu vou ter coisa assim, vai para dentro do cerco. Portanto, eu naquele momento eu quase que nem usufruí de um momento tão fantástico na minha carreira do ponto de vista desportivo. Não gozei porque estava muito atento àquilo que se poderia passar a seguir. E no outro dia, numa das conversas que o Rui Cerqueira organizou com os jogadores, e os jogadores na altura foi com o Diogo Dalot, ele fez um comentário engraçado, que ele disse que era apanha-bolas, mas que ninguém queria ficar à beira do banco, porque o Acácio era muito chato. E o Acácio era realmente muito chato durante o jogo para os coitados dos apanha-bolas. Ou seja, eu preparava-me antes e ia para a beira, puxava sempre um treinador adjunto para não ser eu a dar uma indicação técnica, a questão de como é que deves gerir a bola, de segurar, de passar, de ter o timing certo, Para não não dar um estar a contra-ataque brincar. ao adversário, por exemplo. Pronto, o que quer que seja, mas não é uma indicação que deveria ser minha, era um treinador. E se ele tem um Paulinho Santos a dizer aquilo, ele reconhece Paulinho Santos como uma lenda do Futebol do Porto e dá-lhe ainda mais importância do que ser aquele indivíduo que está lá de gravata e que, pronto, e que para os olhos dele é um administrativo, é um diretor, é o que seja. Portanto, esse radar sempre ligado permite antecipar esses problemas que vão surgir. Cássio, já falaste um pouquinho disto, mas como é que se enquadra o team manager num organigrama? É evidente que se falarmos do Futebol Clube do Porto, como tu já disseste, é tudo muito claro e muito definido. Muitas vezes, e a minha experiência também como diretor desportivo em alguns clubes também o demonstra, se as coisas não forem bem delimitadas e bem claras para todos, às vezes aquela velha expressão que se usa, já estás a entrar no meu quintal, acaba por trazer conflitos em vez de se os evitar. Mas como é que tu achas, onde é que se encaixa, como é que se encaixa o team manager dentro do organigrama, ou como é que se deve encaixar na tua opinião? Eu acho que desde logo tem que ser muito claro a quem o team manager responde, ou seja, quem é que lhe dá instruções de qual a linha a seguir pela equipa. Portanto, logo à partida tem que ser muito claro isso. Tem que ser uma pessoa que esteja ali algures entre o treinador e o diretor desportivo, ou o diretor desportivo, ou vice-presidente para o futebol, ou o administrador, o que seja, a figura, seja ela qual for, de maior relevância do clube em termos de futebol perto da equipa, porque só assim é que vão ver nele autoridade para poder gerir as pessoas e para poder tomar as decisões do dia-a-dia e serem acatadas e fazerem seguir, porque se por hipótese o indivíduo, o administrativo que leva os papéis ao jogador, se não vê em ti a pessoa com responsabilidade, vai fazer como entende, vai falar com eles, ou o assessor de empresa vai falar diretamente com o jogador sem passar por ti, e retira ao team manager esse poder que ele tem, um poder positivo, que é de criar uma bolha, que é de passar por ele, porque só toda a gente falando com ele é que ele vai saber tudo o que está a acontecer. E é o filtro também, não é? E o filtro, muitas vezes o filtro, exatamente, porque eu recordo-me que, por exemplo, uma das lutas que tive no SIPG é que de repente nós tínhamos jogadores a terminava o treino e eles iam fazer uma entrevista ou iam fazer uma ação publicitária no relvado, com bola, ia dar chutes e ia dizer assim, pá, vocês não podem fazer isso, quer dizer, então acabou de ter um treino de hora e meia intenso, temos jogo daqui a 2 dias, vocês querem que eu faça? E os que iam para o ginásio sem dar cavaco a ninguém, não é? Que eu lembro do prof dizer isso. Exatamente, portanto, e às vezes, e lá está, basta o preparador físico está ocupado com um trabalho específico de um jogador. Não é minha responsabilidade, no entanto, se eu estiver atento, se eu me aperceber que há jogadores que estão a ir ao ginásio sem ter instrução específica, eu não vou dizer ao jogador que tem que sair, mas vou dizer ao preparador físico ou um adjunto e digo assim, opá, atenção, vocês mandaram-nos, não mandaram, então é melhor irem lá, porque muitas vezes no fim do treino o adjunto está ocupado com outras tarefas, que é ver o vídeo do treino, que é preparar o treino no dia seguinte, que é para fazer a análise dos GPS, perceber que rendimento é que o jogador dele, além daquele que ele viu, mas aquele que efetivamente fez. Portanto, eu não vou ficar sentado numa secretária a preparar coisinhas, não, tenho que estar atento, é o papel do team manager estar atento para poder distribuir essa informação.
sem nunca interferir naquilo, mais uma vez, que é o trabalho técnico ou o trabalho médico, porque cada um dentro da sua área tem as suas responsabilidades. Cássio, eu sei a resposta porque foi uma das perguntas que te fiz lá em Xangai, mas defendes que o team manager obrigatoriamente tem que ter nos seus skills essa capacidade de interagir com diferentes personalidades, ser próximo, mas também sem ser demasiado próximo, posso dizer assim. Sim, eu diria que em muitas circunstâncias tem que ser o pai, tem que ser o mau padrasto, tem que ser o irmão, tem que ser o amigo, tem que ser o gajo mais chato que eles alguma vez conheceram. Portanto, tem que assumir diferentes papéis de acordo com as circunstâncias, mas acima de tudo, as pessoas têm, como em qualquer outra profissão, mas mais uma vez estou a falar daquilo que é a minha experiência pessoal, têm que ver no team manager competência, ou seja, se ele foge àquilo que são as suas responsabilidades, se ele não ajuda, dificilmente vai ter a ajuda dos seus pares ou dos jogadores ou do próprio treinador ou o que quer que seja. Cássio, o Vítor Fernandes faz aqui uma questão interessante, eu vou lançá-la já, depois algumas deixamos para a segunda parte. E diz ele, um team manager, como disseste tu a Cássio, reporta algumas pessoas, ou diretamente a uma, mas pergunta ao Vítor se achas que um team manager pode tomar decisões que tenham impacto na equipa. Ele está a falar de decisões logísticas e financeiras relacionadas com a operacionalização, sem ter que falar primeiro com o diretor-geral, ou com o diretor desportivo, ou com quem quer que seja. Depende do nível dessas decisões logísticas e financeiras, porque se são situações mais pequenas, tem que as tomar, porque no dia-a-dia às vezes não podemos estar à espera de falar com o administrador para ver se ele autoriza que se alugue mais um autocarro, ou que se leve mais uma pessoa. Não, tem que ter essa capacidade de fazer isso. Agora, obviamente, se são, ok, nós não vamos para um hotel onde vamos gastar 3.000 euros uma noite, mas o treinador decidiu que queremos ir para um hotel onde se vai gastar 5.000, não sou eu que vou decidir isso. Eu vou receber a solicitação, vou passar a quem de direito para tomar essa decisão e depois é transmitida. Portanto, decisões do dia-a-dia sim, mas pequenas decisões que não empanquem. Por vezes tem que se arriscar, às vezes tem que se arriscar, é verdade, às vezes não há tempo para isso e tem que se arriscar, mas isso, quem só não erra quem não faz nada, quem fica parado à espera que os outros decidam é que não erra de certeza. Portanto, às vezes tem que se tomar esse risco, tive que o fazer algumas vezes, felizmente não tive que fazer muitas vezes porque tive sempre por perto alguém mais graduado que me pôde ajudar a tomar essa decisão, mais uma vez porque a estrutura estava perfeitamente clara, nunca deixei de ter uma chamada por atender, nunca tive um nim como resposta, era um não ou um sim. Portanto, nessa perspectiva sempre tive muito facilitado. Até no SIPG, quando tinha que recorrer tanto ao André como ao Vitor, sempre tive essa facilidade de eles ajudarem a decidir e de assumirem muitas vezes eles próprios essa responsabilidade. Cássio, pegando aqui num caso concreto, tendo em conta a posição de team manager muito perto da equipa e do plantel, se tu notares que existe algum foco de tensão entre os jogadores, tentas resolvê-lo, ser esse primeiro filtro sem que ninguém se aperceba, ou a tua opinião é que deves falar com o treinador e deixar que seja ele a resolver isso? Depende dos jogadores e das circunstâncias. Se forem, por exemplo, dois jogadores que têm proximidade de um adjunto ou do próprio treinador, eu peço ajuda deles se acho que eles vão colaborar para algo positivo. Se não vão colaborar para nada positivo, vou eu tentar resolver, ou tentar procurar outras pessoas que me ajudem a resolver, porque por diferentes circunstâncias, obviamente nós não somos próximos a todos, estão 25 jogadores no balneário, e às vezes posso pedir a outro jogador para também ajudar a facilitar isso. Às vezes partilha-se com o treinador, na maior parte das vezes partilha-se com o treinador, porque os treinadores também têm essa capacidade, ou os treinadores, às vezes partilham-se com o diretor desportivo também, porque eles têm que ter essa capacidade daquilo, discernimento daquilo que vão fazer de conta, que viram ou que não viram. Portanto, depende das circunstâncias.
Porque estamos a falar também disto, qual é o papel do team manager junto da equipa, exatamente, ou para a equipa? O que é que tu achas que deve ser e que deve ficar logo claro para os jogadores, por exemplo, em relação ao papel do team manager? O papel do team manager é de os ajudar, é de criar as melhores condições possíveis para que eles se foquem no trabalho deles, que é treinar para jogar, e eles têm que sentir isso. Por isso é que o team manager trabalha próximo de um gabinete de apoio às famílias, trabalha próximo do departamento financeiro, do departamento de marketing, de comunicação, do nutricionista, do departamento médico, portanto, para juntar tudo isto para eles sentirem que os está a ajudar. É mais uma vez um facilitador de circunstâncias. E se eles vendo isso em ti, portanto, percebendo que não é um indivíduo que vai ser um traída, os brasileiros muito falam, que vai estar perto do balneário para ir contar a alguém, não, o jogador nunca pode sentir isso, tem que estar à vontade. Eu recordo-me que quando fui para o Futebol Clube do Porto, para a equipa principal, para a assessoria de imprensa, fui apresentado, portanto eu tinha livre acesso ao balneário, e eu disse ao Jorge Costa, juntamos Jorge Costa e ao Paulinho Santos, e eu disse-lhes, fui muito claro, porque na altura sou de imprensa, mas já havia aqui um bocadinho de team manager, porque era a pessoa que estava no dia-a-dia com a equipe, portanto ajudava-vos no resto. Eu disse, eu estou aqui para vos ajudar, no momento em que vocês entenderem que eu não posso entrar no balneário, e porque eu também lá tinha esse discernimento, quando é que eu podia entrar, quando é que não podia, no momento em que vocês não queiram que eu entre, eu tenho que respeitar isto, isto é sagrado, eu não entro no balneário. Mas eu, quando entrar, é para vos ajudar. Portanto, não é para ouvir conversas, não é para chatear ninguém, é para, no momento em que vocês sentirem isso. Portanto, nunca fui impedido, pelo contrário, sempre fui chamado ao balneário, sempre fui presente ao balneário, terminava o treino, sentava-me ao lado deles, conversava com eles, eles colocavam umas questões, pediam-me ajuda, portanto, é eles sentirem isso, é sentirem que eu sou um elemento para os ajudar, diferente com as minhas responsabilidades, com tarefas diferentes das deles, obviamente, mas para os ajudar acima de tudo. Cássio, direi bem se disser que tentas então, como team manager, criar um ambiente em que os jogadores sentem que nada lhes falta, que te podem procurar para falar do que entenderem e do que precisarem, mas que também, por outro lado, por causa disso e por via dessa disponibilidade e dessa tentativa de que nada lhes falte, que também há exigência máxima. Sim, naturalmente que sim. Eles percebem que são um elemento para os ajudar, mas que têm as minhas funções, têm as minhas responsabilidades e os elementos da equipe, portanto, o treinador, os jogadores, eles percebem o papel de cada um, portanto, entendem que cada um tem as suas tarefas, portanto, não entendem como sendo alguém que lhes quer ter uma atitude autoritária, não, existem regras, têm que ser cumpridas, é um pouco como a polícia, portanto, a polícia não cria as leis, certifica-se que elas são cumpridas, para o bem e para o mal, ou seja, e geralmente é para o bem, ou seja, não é para castigar, é sim para ajudar. Cássio, outra questão muito comum, que já te aconteceu de certeza, a mim acontece muitas vezes, incluindo aqui nas nossas formações, que é a confusão com as nomenclaturas, porque há muitas realmente, o administrador para o futebol, o vice-presidente para o futebol, diretor desportivo, diretor de futebol, diretor-geral, e depois agora também temos o team manager, há também o secretário técnico, isto para chegar aonde? Eu próprio já me aconteceu muitas vezes, os presidentes dizem querem um diretor desportivo ou querem um team manager, mas no fundo querem um secretário técnico, não é? Se estivermos a falar de uma organização com capacidade há lugar para todas estas funções, o secretário técnico, o team manager, o diretor desportivo, por exemplo. Não é? Eu admito que sim, embora de acordo com as exigências da organização, ou seja, de acordo com aquilo que é a ambição e capacidade do clube, elas podem se quase misturar. Esse é que é o problema, seja, né? Pronto, mas porquê? Porque não é possível ter tanta gente, não é possível sustentar tanta gente se o orçamento for baixo. Exatamente. Portanto, às vezes, há muitos clubes da Primeira Liga que têm a mesma função. O indivíduo que é diretor desportivo é o que escolhe plantéis, também é o team manager, é o que trata dos hotéis, é o que os ajuda no dia-a-dia, é o secretário técnico que faz a ficha de jogo, quer dizer, portanto, não é necessariamente mau, portanto, não vamos criar ilusões de que tudo pode ser uma situação fantástica e maravilhosa, que temos diferentes, cada macaquinho
fazer o seu bocadinho. Não, é necessário às vezes juntar e fazer tudo. Eu próprio, como eu expliquei há pouco, eu quando fui para o Futebol Clube do Porto e quando fui para o futebol, eu tinha que fazer várias coisas, quer dizer, era E impensável. essa é a realidade Eu da era, maior parte dos clubes até. eu era assessor de imprensa, eu tinha que me certificar que o jogador ficava à frente do painel de publicidade a falar na zona mista, se eu tinha que ajudar a puxar o painel, ou eu próprio, não é ajudar, era eu que tinha que fazer, puxar o painel para me assegurar, portanto não havia ninguém do marketing que estivesse lá para assegurar que isso fosse feito, quer dizer, e tinha ainda que se calhar fazer o roaming dos quartos, porque Exatamente. se calhar o Luís César não estava lá, já estava em Lisboa, já estava no hotel e eu precisava falar com os jogadores. Tem que se, de acordo com as exigências, às vezes tem que se misturar, às vezes não há outra hipótese, tem que ser mesmo assim. Agora, mais uma vez, se as coisas forem claras, se cada um souber aquilo qual é o seu papel, ok, ótimo, as coisas acabaram por funcionar. Quando não são assim tão claras é mais complicado. Acima de tudo, eu acho que é isso, é clarificar a comunicação e toda a gente perceber exatamente o que é que tem que Em fazer absoluto. e a quem reporta, não é? Acima de tudo, isso também. Exatamente. Porque a realidade, por exemplo, se olharmos para o Campeonato de Portugal, mesmo na segunda liga, a questão do team manager ainda não está totalmente introduzida no panorama nacional, aos poucos sim, e o diretor de futebol desportivo, o que lhe quiserem chamar, acaba por fazer isto tudo e tem que ter essas competências também, é absolutamente importante. Mas eu repito, mas eu não acho isso necessariamente mau. Exatamente, não é mau, exatamente. Eu acho que é pior ter alguém que se julga que tem aquela tarefa, mas ela não tem capacidade, não tem autoridade, e depois as coisas não correm e é quase um bocado do ridículo, pronto, dizer que se tem, quando efetivamente não se tem. Portanto, é preferível, acho eu, no meu entender, que se junte um bocado as tarefas e que faça alguém que seja competente. Quando há competência para, exatamente. Agora, obviamente, se o clube de repente está habituado, está na primeira liga, por hipótese, anda ali normalmente um bocadinho acima da linha d'água, mas de repente, passado um ano, já está a ter uma situação de ir para a Europa. Tem que se atualizar, tem que fazer um upgrade, e eu, felizmente, é como digo, apesar de já estar há 3 anos afastado do futebol português, antes disso eu assistia a situações muito boas, muito positivas, que mais uma vez os clubes observam como é que os outros fazem e adaptam a sua realidade e fazem coisas boas e positivas. Achas que este caminho da Federação Portuguesa de Futebol, já querer certificar team managers, formar team managers, a própria Quest, com o prestígio que tem, de também demonstrar cada vez mais atenção a este tipo de funções, pode abrir portas a que seja uma função que, digamos, venha a familiarizar nos clubes portugueses? Acho que sim, acho que faz todo sentido. Acho que nenhuma profissão pode ser bem desenvolvida se não tiver uma formação adequada. Agora, também acho que Roma e Pavia não se fez num dia, ou seja, que ninguém pense que simplesmente por ter tido aquela formação que já vai ser capaz. Não, a experiência é muito importante. Portanto, a experiência, as pessoas com quem se rodeia que a possam ajudar a aprender nessa função. Como eu disse, eu quando fui para a função de assessor de imprensa, ajudava em algumas outras tarefas porque tive essa pessoa com muita experiência, que era o Sr. Luís César, que me ajudou muito a dar essas linhas, e às vezes dizíamos com o gente dele, pá, isto não vai por aí e tal. Quer dizer, para ter essa capacidade, é importante ter alguém que nos ajude. Quando não temos, pá, por sorte, temos que, se calhar, inventar, apelar um bocado à imaginação e mais uma vez, importante observar, ver o que os outros fazem. E é curioso que tu, por exemplo, estávamos aqui a falar dos exemplos daquilo que tu observaste, ou se calhar observaste mais em 10 dias em Xangai, Verdade. do que nos anos todos que tivemos no Futebol Clube do Porto. Porquê? Porque tu no Xangai SIPG estiveste lá como convidado do André, Sim. estiveste perto da equipa, no Futebol Clube do Porto não permitia ver isso, porque não permite, porque tudo isto que eu esteja aqui a dizer ajuda, mas é completamente diferente daquilo que é observar e perceber como é que as coisas realmente acontecem. Mas sabes que casos como o Xangai, eu tive a sorte de ser convidado pelo André, e depois também já te conhecer há alguns anos e de termos essa proximidade com o Pedro, etc. Mas muita gente me pergunta, por exemplo, nos cursos da Quest, que eu dou de direção desportiva, como é que se faz? Eu não tenho experiência, como é que vão olhar para mim? E eu digo sempre exatamente o que estás a dizer, e é o legado que podemos deixar aqui, que é observar, perguntar
E há sempre clubes em que se consegue, de uma forma ou de outra, que não são tão fechados, porque não têm tanta responsabilidade ou porque a cultura é outra, observar e falar e perguntar. E acho que isso é um caminho para a experiência, quando não se tem nenhuma, não é? Quando se está a começar. Porque há aqui alguém já a perguntar-te como é que se faz, não é? Como é que os clubes olham para alguém que quer entrar nesta área, não é? E, portanto, eu acho que tem que ser muito por aí. Mas entrar nesta área, eu expliquei antes como é que tinha sido o meu percurso. Exatamente. Eu estive de 2000 até 2005 na assessoria de imprensa. Ou seja, não foi de repente, não cheguei e entrei logo, quer dizer, e antes de ir para a assessoria de imprensa também tive fazer muitas coisas, quer dizer, ajudava na festa de Natal, cortava Era o que bacalhau eu te ia dizer, a criar nos eventos, a embrulhos, organizar eventos. É a verdade, é organizar verdade. eventos, participar naquilo que era a vivência, portanto... Nos Dragões de Ouro eu vi-te a ti, posso dizer isto, fui a muitos contigo a trabalhar na altura, também como jornalista ainda, e tu andavas a ajudar nas coisas de última hora do próprio evento, não é? Portanto... Que é preciso. Eu cheguei a apresentar parte nos Dragões E de sim, Ouro. sim, exatamente. Exatamente. E muito bem que eu vi. Não, mas ou seja, não chegaste lá por acaso. A pergunta é do Francisco Martins, ele está a dizer para alguém que quer ser team manager, que mais valias é que os clubes procuram e depois como é que se vai adquirir experiência, se é através de uma licenciatura, etc. Ou outros papéis desempenhados dentro de um clube, que sim, pode ser, perfeitamente, como estavas a dizer. Sim, Não há um caminho exato, não é? não exatamente, mas o primeiro passo, naturalmente, é ter formação específica para a área. Não é o meu caso, portanto, eu tive uma formação, até porque não havia, Não havia. hoje já há, mas na altura não havia, nem se falava. Eu, não estando com falsas humildades, eu diria que fui o primeiro team manager em Portugal, Também acho porque que esse sim. próprio conceito Acho que o Futebol Clube do Porto trouxe este conceito também. trouxe este conceito, fui o primeiro no futebol, porque este conceito é um conceito um bocado americanizado, é um bocado baseado naquilo que é a forma como é estruturada as equipas de futebol americano e principalmente de basquete. É um bocado importado daquilo que é aquele conceito. Portanto, eu diria, e mais uma vez, não me interpretem mal, quem não me conhece e esteja a ouvir pode achar que isto é um bocado, que querer-me gabar do que quer que seja, mas efetivamente o Futebol Clube do Porto foi pioneiro e eu tive a felicidade de ser o primeiro a exercer essas funções. Não há um caminho linear, há uma série de experiências que se podem adquirir e para quem está a começar tem que tentar observar e falar com quem está no terreno, adquirir experiências, não há outra forma para o fazer. Ora bem, outra questão antes do intervalo, que é do Rui Ferreira, pergunta-te se costumas falar para o grupo, para os jogadores, ou passas a informação ao treinador e ele é que fala com os jogadores. Eu percebo a pergunta, se bem que isto aqui pode ter muitas dimensões, não é? Há coisas em que tu tens que falar com os jogadores e há outras que tem que ser o treinador obrigatoriamente. Eu falar diretamente, individualmente sempre, naturalmente, Claro, mas claro. em termos, eu suponho que seja uma questão de grupo. Eu acho que as únicas vezes que falei de grupo para os jogadores em todos estes anos, foi quando tínhamos que preparar ou uma festa de campeões ou uma festa de apresentação. que eu tinha que falar aos jogadores e dizer para como é que nós nos íamos organizar. Foi as únicas circunstâncias. De resto, nunca tive. A função não passa por aí, não passa por ter esse protagonismo. Às vezes o problema é aí, quem se quer pôr ali um bocadinho em bicos de pés porque está muito perto da equipa estraga tudo, não é? Exatamente, portanto, mais uma vez, para mim muito claro que é a minha responsabilidade, qual é a minha tarefa, portanto, a tarefa em si não implica eu ter que ter esse papel. E quando isso acontecia, quando havia uma festa de apresentação, claro que aquilo chovia papéis, chovia tudo, a dizer assim, quem vai dar a tática? Estava tudo no gozo, dizer assim, que é que este gajo veio para aqui agora dar bitaitada, pronto, mas sempre depois ouviam o que é que tinha para dizer, mas só nessa circunstância. Tem que estar, isto é mesmo a última pergunta da primeira parte, tem que estar totalmente preparado e é algo que eu digo também muitas vezes, da experiência, lá está, que fui andando aí a viajar pelo mundo todo e vendo de perto os melhores profissionais a trabalhar, tem que estar preparado para estar na sombra, para ficar na sombra, para deixar os verdadeiros protagonistas terem esse além, esse reconhecimento, porque quando se quer às vezes também começar a aparecer demasiado, estraga-se tudo. Eu acho que o papel é absoluto de sombra, acho que não tem que ter visibilidade, não tem que ter
não tem que ter esse reconhecimento público, o reconhecimento sim de quem está junto de nós, até porque essa visibilidade pode ser muito negativa para a relação que temos com os outros, porque eles podem entender, como tu disseste ainda agora, que uma pessoa está a tentar colocar, Timana está a se colocar em bicos de pés, a tentar ter protagonismo de alguma coisa, e não é esse o papel. Portanto, e tu és testemunha disso em todos os anos, até mesmo como assessor de imprensa, sim, sim. em todos esses anos nunca tive, à exceção de quando havia os blackouts que me chamavam a Cássio Bulti, que eu só dava Bulti clínico, à exceção disso, e o Trindade Guedes, o saudoso Trindade Guedes, punha-se a gravar e depois punha na bola branca, punha na bola branca a minha voz, à exceção desses pequenos exemplos. Não é o papel de estar a ter visibilidade, é o papel sim de organizar, de estar por trás, de dar visibilidade aos outros e não de a ter. Deste aí um bom exemplo, vou chamando João Coelho para entrar aqui para fazermos este pequeno intervalo, que até aí, em pleno blackout, é preciso ter criatividade, e vocês, tu nomeadamente, tiveram, e a estrutura do Futebol Clube do Porto, porque não era só, podiam, por isso simplesmente estar em blackout, mas percebiam a importância também da ligação com os mídias, e havia o tal boletim clínico, bastante aprofundado, quando o Trindade Guedes punha o gravador já não podia dizer só TI, tinhas que explicar. Não, era. Não é? TC, TI. Era treino condicionado, treino integrado condicionado, Estás a treino ver? integrado. O TIC. E eu recordo na altura que houve um jogador, não me recordo qual, agora um pequeno só para nos rirmos um bocado com isto, que abriu o sobrolho. Eu nunca mais me esqueço disto. Eu perguntei na altura ao Dr. Puga, doutor, vamos dizer qualquer coisa a mais. Eu só digo TIC, TC e TI, não há deles. Então diga cortocontusa no, cortocontusa no sobrolho direito. E eu então cheguei lá e disse, uma cortocontusa. E então eles ficaram todos maravilhados. Vocês ficaram todos Eu maravilhados. lembro bem disso. Epá, Lembro disso. aqui alguma coisa. Não foi só TIC ou TC. Diferente. Não foi TIC ou TC. Assim, o jogador está a ter uma cortocontusa no sobrolho direito. Então, é lá! Muito bem, muito bem. Vamos então para o intervalo, João. Sim, fazemos agora um intervalozinho até às 22h15. Às 22h15 retomamos então para descansarmos um bocadinho. Até já. Até já. Até já.
Bem, está tudo a Alô? ouvir? Alô? Tudo Estou a pronto? ouvir Sim, bem? sim. Tudo ok, tudo impecável. Pronto, lançamos então agora a segunda parte, mais ou menos até às 11 horas. Muito bem. Deixo mais uma vez o apelo para que deixem questões. Vamos fazendo as questões assim que acharmos pertinente. Portanto, Ramo, passo-te a bola. Força. Senhor. Muito bem, par de peito e vamos a isso. Para a nossa conversa, continuar para a segunda parte. Cássio, vou começar exatamente com questões. Há aqui uma questão muito interessante de alguém que diz, do ponto de vista de um treinador, o team manager é visto muitas vezes como uma extensão importante, até da equipa técnica, porque trata de assuntos muito importantes, que à primeira vista para muitos poderão não ser relevantes, mas controlam aspectos que no final fazem uma enorme diferença. Está aqui o nosso colega que nos está a assistir a dizer, e muito bem. Portanto, ele dizendo isto tudo, ou seja, da importância que um team manager tem para uma equipa técnica, para a própria equipa, se o team manager deveria estar, na tua opinião, associado a uma equipa técnica ou a um clube. Ele diz que são coisas distintas, até culturalmente, e dá o exemplo do que aconteceu contigo no Xangai, para perceber se a tua opinião é que é uma posição que devia estar adstrita a uma equipa técnica ou da responsabilidade do clube. Eu entendo, se calhar não, provavelmente porque tive mais anos ligado diretamente ao clube de dor, que faz mais sentido estar ligado ao clube. No entanto, admito que as duas situações podem funcionar, até porque o team manager não pode ser imposto ao treinador, se o treinador por alguma razão se compatibilizar com o team manager, até se entender que ele não está a fazer o trabalho de acordo com aquilo que é a sua obrigação, eu acho, não tenho a certeza que o treinador tem que ter essa autoridade para solicitar ao clube que substitua e que venha outra pessoa para fazer essa ponte. Portanto, eu acho que as duas formas podem funcionar, embora mais fácil se estiver ligado ao clube, por essa questão de poder conhecer melhor o clube, as suas pessoas, as suas gentes, deles as verem mais como um elemento diretamente ligado e que faça parte do que se for um elemento que vá com o treinador. Se calhar, pela minha experiência, digo isto porque, como tive muitas dificuldades em entrar na estrutura no clube do Xangai SIPG, se calhar por isso. Não sei, pode perfeitamente funcionar. Não sei. Cássio, no meu trabalho de casa hoje para a nossa conversa encontrei uma monografia de um estudante que esteve a fazer o seu estágio na altura, precisamente no Futebol Clube do Porto, quando arrancou o projeto dos Team Managers e até te entrevistou para esta monografia. Eu encontrei aqui algo que tu dizes que vai de encontro exatamente ao que estavas agora a falar, que é a relação com o treinador. Tu a certa altura na entrevista que ele te faz dizes que gostas de ter a percepção daquilo que as pessoas à tua volta pensam sobre um team manager, até porque é importante para logo de início ficar bem claro as funções, aquilo que se pode fazer, o que é que o treinador acha do team manager. Isso já sou eu a extrapolar daquilo que tu disseste. Portanto, tu dizias na entrevista que é importante, gostas de perceber ou de saber qual é a percepção que as pessoas têm sobre o team manager. Isso que falavas há pouco da sintonia com o treinador é quase obrigatório, ou seja, se realmente não houver essa empatia, essa simbiose, o trabalho à partida será muito mais difícil, para não dizer impossível, não é? Eu acho que é impossível. Se não houver essa empatia, essa simbiose, se o treinador não reconhecer no team manager a capacidade e a competência, mais uma vez, a bater nisso, reconhecer essa competência, essa capacidade, não vai solicitar o que quer que seja, não vai pedir ajuda, não vai pedir opinião, porque acontece também de pedir opinião, não vai pedir informação, vai falar diretamente com as chefias, porque tem essa facilidade, porque as chefias também dão naturalmente essa abertura, e porque eu tenho que o fazer, porque faz parte do papel deles também conversar sobre o treinador, só que a determinada altura, em vez de falar de assuntos que sejam da responsabilidade deles, vai falar de assuntos menores, entre aspas, que já não lhe dizem tanto respeito. Portanto, tem que haver essa sintonia, é obrigatório haver. E, mais uma vez, digo e repito, o treinador tem que ter a legitimidade absoluta para, se não tiver esse entendimento, para pedir outros. Basicamente é assim, é tão simples como isso. E tu gostas de ter essa conversa, ou seja, de perceber o que é que o treinador quer e pretende e como é que olha para um team manager? Sim, naturalmente, porque eu acho que
atualmente os treinadores já estão preparados para lidar com a pessoa nesta função, neste cargo. No início foi mais difícil, precisamente porque era difícil para eles perceberem quais eram os limites da intervenção do team manager. Mas depois, com a relação e com o tempo, e quando eu digo tempo, não digo porque no futebol tem que acontecer muito rápido, ou seja, isto pode acontecer em 5 dias, em que passa tempo com esse indivíduo e percebe quais são as suas qualificações, quais são as suas competências, as suas capacidades, e depois a partir daí cria essa relação, até porque geralmente isso acontece numa circunstância de início da época, numa circunstância em que vão fazer pré-época, em que vão passar muito tempo juntos, em que o papel da pré-época é uma parte importantíssima na preparação na estabilização daquilo que é o plantel, a altura que o treinador decide quais são os seus jogadores, qual é o seu ideal, todas as questões mais técnicas. Portanto, e se a pré-época não for bem organizada, lá está o papel do team manager importante nessa organização fulcral, o primeiro, não vai criar essa boa relação e boa simbiose. Eu recordo-me que eu sempre conheci os treinadores, ao contrário que às vezes se possa achar, dizer assim, não está dentro, não. Eu tinha que saber no momento em que é para saber, ou seja, eu não tenho que saber que o presidente ou que a administração está a pensar naquele treinador. Eu só preciso saber no momento em que eles tomam a decisão. Mas tenho que saber nesse momento, ou seja, no momento em que o treinador vai assinar o contrato, eu tenho que estar lá presente para poder ser a primeira pessoa a falar com ele. Eu tenho que estar com papel e caneta para tomar nota de tudo aquilo que são os seus requisitos em termos de equipa. E a partir daí criar essa relação e conseguir responder a essas solicitações. Coisas como como é que gosta de treinar, porquê, coisas como que requisitos é que dá numa viagem, por exemplo, o que é que privilegia, o que é que gosta, o tipo de hotel, etc, etc. Não é? Condições de trabalho. Coisas como coisas de como quer, qual é a altura da relva, se quer marcações no campo normais, se quer marcações diferentes, se quer que os jogadores todos vão de caneleiras ou a que horas é que os quer prontos, a que horas é que os quer no relvado, se eles entram ou saem depois, porque depois o capitão geralmente não vai perguntar a um adjunto, ok, nós esperamos que nos vão chamar ao balneário ou saímos logo. Não, vai perguntar ao team manager. Porquê? Porque ele próprio também ainda não tem essa empatia, tem que o team manager que já lá está, que já o conhece, e então não tem que confrontar, porque às vezes pode o treinador ou o adjunto reagir mal, a dizer assim, pergunta parva, pode então, faz-me a mim, se eu tiver que ouvir uma resposta que pergunta parva, ou sou eu. Não tem que, eu faço o filtro, portanto, às vezes o team manager tem que levar o coice, tem que amparar o coice que vai dar no outro e não faz mal, não há problema nenhum, gajo jogando, eu tenho boa robustez física para isso, portanto... é preciso jogo de cintura, não é? Para às vezes até... É preciso jogo de cintura, exato, mas portanto, essas coisas todas, se autoriza o telemóvel, se não autoriza o telemóvel... A que horas são as refeições, não é? Quando é que que se vai são as refeições, vamos ver o regulamento interno está desenhado desta forma, vamos fazer um novo ou vamos manter este, vai ter multas, não vai ter multas, quem as cobra, tudo são tantas a minha checklist de primeiro é tão grande e tão vasta que às vezes até o treinador, quando não está tão preparado, até fica cansado de dizer assim, pô, rapaz, estás-me a querer, eu tenho que preparar o treino, meu, tenho que olhar bem para os jogadores que tenho, estás-me um bocadinho de tempo, e o gajo tem que ter capacidade de aceitar um não, de dizer assim, e disse um bocadinho mais, portanto, tem que se engolir um bocado esse orgulho, não acharmos que somos os maiores e que somos muito importantes. Então ele diz assim, opá, estás um chato do caralho, um gajo responde assim, pois sou, mas olha, mas pode-me responder, por favor. E ele responde, porquê? Porque não vou dizer assim, vou ficar ofendido que ele chamou chato. Não, eu estou a ser, eu sei que estou a ser. Eu sei que ele tem que se preocupar com isso. Mas se aquilo não tiver tudo bem alinhado, a coisa não vai correr bem. Lá está, conflitos à frente. Não se prepara, não é? Depois temos conflitos à frente. Ou problemas que são evitáveis se for bem preparado. Vamos a mais uma pergunta, que são muitas de quem nos está a seguir. Aqui uma pergunta, deixa-me ver, o nome não me aparece, de qualquer forma não há problema. Perguntam-te se o papel do team manager também é ajudar os jogadores na gestão extra-futebol.
mais uma vez aqui entra sensibilidade a saber gerir isso, porque é muito importante a gerir todos os temas extra-futebol. Para quê? Para os limpar e para eles poderem estar focados no futebol. E para isso, não sendo ele que o Team Manager não terá tempo para auxiliar todos, tem que recorrer a pessoas ou do clube ou de fora do clube em quem confia para as poder ajudar. À volta dos jogadores e da equipa gravita uma série de pessoas que só os vão prejudicar, que fazem. Onde houver muito dinheiro e muito poder, que é o caso do futebol, há sempre alguém a tentar tirar um bocado, esgravetar para tentar tirar algum proveito disso. E ter sensibilidade para o jogador perceber que o está a ajudar e não a tirar proveito. Portanto, sim, tem que interferir em muitas questões, conhecer o ambiente social do jogador, com quem ele se relaciona, que tipo de estrutura familiar tem, se é casado, se vive com os pais, se os pais vivem com ele, neste caso, geralmente é mais assim. Sim, é muito importante que interfira nessas questões, mas com alguma sensibilidade, porque o jogador nunca pode entender que estamos a querer interferir naquilo que é a esfera privada dele, a sermos nós a forçarmos essa entrada. O jogador tem que procurar essa ajuda do jogador e os treinadores também. Para não ser mal interpretado, não é? Se formos nós a forçar, pode existir uma má interpretação. O David Caiado, um abraço para ele, que é jogador, está na Roménia, pergunta-te, está tudo ligado, e estavas a falar nisso, a adaptação de um jogador estrangeiro que chega a um país e da respectiva família à cidade, a tudo o que rodeia a situação do dia-a-dia, também faz parte das competências do team manager? Ou dentro da equipa de trabalho que o team manager tem à sua volta? Faz, em absoluto, em absoluto. Por isso é que os clubes hoje em dia já estão estruturados para ter internamente essas equipas, ou pelo menos, se não, ter pessoas de fora nas quais confiam para as poder ajudar nessa adaptação. Porque qualquer jogador que tenha jogado fora do país, qualquer trabalhador que tenha estado fora do país, sabe da dificuldade muitas vezes que é de encontrar suporte para aquilo que são as coisas mais essenciais, porque é muito fácil dizermos que se tem dinheiro e que se vai para um país e que é fácil arranjar casa. Não é tão simples como isso, arranjar a casa certa, encontrar o colégio para os filhos, indicar-lhes onde é que há um bom restaurante para comer determinada food. Hoje em dia cada vez mais há essas exigências, porque há pessoas com uma série de restrições alimentares e sociais, desde não só em posições religiosas, mas também por questões de saúde, que procuram coisas diferentes, e nós temos que ser capazes de lhes dar essa solução, desencaminhar e dizer, vocês têm estas opções. E depois eles fazem as suas próprias opções. O gabinete de apoio ao jogador ou de apoio às famílias que os grandes clubes têm, muitas vezes fica responsável por isso, no acompanhamento dos jogadores fora do campo, problemas pessoais, familiares, problemas que afetam diretamente os jogadores ou até as mulheres, os filhos, etc. Mas o team manager tem que supervisionar isto, ou deve, né? Ou pelo menos ter conhecimento. Sim, exatamente, era isso que eu ia dizer. Se não supervisionar, pelo menos acompanhar, ter sempre conhecimento. Eu dou um pequeno exemplo que às vezes as pessoas de fora do futebol acham que é preciosismo e que se trata os jogadores com exageradamente cuidado e atenção. Eu acho que não. Eu acho que não há exageros nisto. Portanto, fazer tudo por eles o máximo. Por vezes há exageros por parte de quem recebe esta atenção, ou seja, dos jogadores, de não sabem perceber que isto é para os ajudar a eles e à equipa, que não é eles em particular, porque são uns gajos fantásticos, mas sim porque é para estarem bem. Eu dou um exemplo, um jogador se vai sair de casa e a meio do caminho lhe fura um pneu do carro, ele não pode perder tempo a furar o pneu, porque se vai perder tempo a furar o pneu, vai-se atrasar para o treino, isso tem consequências. Portanto, eu tenho que encontrar uma forma de ele largar o carro onde quer que esteja, ou arranjar alguém que esteja por perto que pegue e que lhe dê boleia, um colega, tem que mexer logo tudo. Portanto, ele logo automaticamente tem que comunicar que, opá, furou um pneu agora aqui no meio da estrada. Ele diz, ok, estás em quilómetro, manda-me, porque hoje em dia também temos facilidade com as tecnologias. Antigamente era mais difícil. Eu recordo-me de uma vez de um jogador entrar
pela portaria sul do Estádio do Dragão com o para-choques pendurado do carro. Isto porque ele não queria chegar atrasado e bateu, despistou-se, foi contra a lateral da autoestrada e, no entanto, o máximo que nós podemos fazer foi dizer, opá, tens de despachar que a polícia está a chegar, tu não podes sair sem chegar a polícia, mas tenta despachar o mais rápido para chegares aqui, e ele não teve mais mesmo dias, ele arrancou de para-choque pendurado e chegou a pendurado, o carro pendurado atrasado. Claro que há coisas que não podemos, numa situação dessa, um acidente, não podemos fazer mais nada que não acompanhar, mas pelo menos prepararmos, dizermos assim, ao treinador, ele teve esta circunstância, portanto não foi porque ele mereceu, teve esta circunstância, ele vai chegar cá em cima do treino, o que é que o Mister quer? Ele vai diretamente juntar-se à equipa, vai chamar o preparador físico ao lado para lhe dar o aquecimento antes dele incorporar o resto da equipa. Portanto, é comunicação muito importante. Cássio, há pouco já falaste a quem reporta o team manager. E quem é que reporta ao team manager? Presumo que naquela conversa inicial com o treinador também se defina logo, por exemplo, se o departamento médico vai primeiro falar com o team manager para o team manager fazer a ligação com o treinador, ou se fala com o treinador. Presumo que isto seja feito assim, mas quem é que reporta, por norma, ou naquilo que tu defendes, em tese, que deve reportar ao team manager? Automaticamente associado ao cargo, há uma autoridade, ou seja, sendo a equipa de futebol num clube de futebol o bem mais valioso que esse clube tem, ou seja, tem os assets mais valiosos, tem aqueles que lhes dão maior rendimento, são aqueles que numa venda podem dar uma mais-valia maior, automaticamente tudo aquilo que emana da equipa é vista com autoridade, ou seja, no cargo de team manager, se eu dou uma indicação, seja quem for dentro da estrutura, ela é seguida. Portanto, de uma forma informal, tem essa autoridade para junto de todos os departamentos ligados ao clube. Portanto, seria mais simples eu dizer assim, ok, dentro da estrutura, o roupeiro, o motorista, o homem da relva. O homem da relva, ou não sei o quê. Não. De uma forma geral, não é necessário que ele tenha formalmente esse cargo, essa autoridade, porque ela já está automaticamente associada a isso. Está implícita, não é? Está implícita, exatamente. Ou seja, a partir do momento em que, dou um exemplo, há uma campanha de marketing, nada é feito sem falar com o team manager. Portanto, se o team manager não tiver sensibilidade para encontrar uma data para fazer um postal de Natal que vai demorar uma filmagem 5 horas de plantel inteiro, não há postal de Natal. Por exemplo, portanto, obviamente que o departamento que tem essa responsabilidade tem a sensibilidade para perceber que não pode fazer uma ação que vá ocupar esse tempo, porque as pessoas não fazem ideia, mas isso cansa, isso tira tempo de descanso, isso massa, quer dizer, isso cria chatices, quer dizer. Portanto, é preciso ter sensibilidade a gerir tudo e depois, por isso é que eu logo no início a importância de dominar ou pelo menos estar atento e ter sensibilidade a diferentes áreas que estão à volta da equipa, porque hoje em dia é tanta atenção mediática, são um jogador de futebol, a equipa em si é tão requisitada para tanta coisa que há que ter essa sensibilidade. Cássio, é difícil estabelecer, dizer quem é que está sobre essa dependência. Ou não será necessário, não é? Porque está implícito, como tu explicaste bem, e que quando há essa função. O team manager, defendes que o team manager deve ter ligação com os agentes? É necessário existir essa ligação ou isso é mais com o diretor desportivo, de futebol, o diretor-geral, o que quisermos chamar? Pode ter, por uma questão às vezes prática de alguma situação muito específica, mas não vejo necessidade de ter. Pode ter, como digo, pode ter em situações muito particulares, como por agilizar exemplo a tal publicidade, como falaste, uma questão de marketing, que é preciso levar o jogador aqui ou ali, não é? Também, mas eu diria mais em situações mais particulares, como seja uma situação familiar, um problema que às vezes muitas vezes o agente são pessoas muito próximas dos jogadores, que os acompanham há muitos anos, conhecem a família, portanto às vezes mais uma situação dessas, na chegada do jogador, portanto
de lhe dar esse conforto e às vezes de pedir ajuda ao agente, porque o agente, lá está, mais uma vez conhece melhor e pode ajudar em algumas circunstâncias, mas não vejo necessidade. Aliás, eu em todos estes anos, raros foram os agentes com quem me relacionei. Uma pessoa vai conhecendo por circunstâncias, está no futebol, vai conhecendo as pessoas, mas não, nunca tive. Não vejo grande necessidade disso. Aliás, posso aqui também partilhar, foi uma das perguntas que te fiz na China e tu até me disseste que agentes chineses, por exemplo, desde que lá estavas não conhecias nenhum, e isso Não, diz... não. Eu primeiro fiz a pergunta e agora posso partilhar porque eu já sabia a resposta, mas há gente que fica sempre muito curiosa qual deve ser o posicionamento em relação aos agentes. O Pedro está aqui a perguntar qual é o papel do team manager, mas no futebol de formação, se é idêntico ao do futebol profissional. É idêntico com a devida diferença no que toca às necessidades, porque na formação basta descer um escalão, basta ir da equipa de futebol sénior A, passando pela B, indo para o sub-19, há uma diferença muito grande em termos daquilo que são as necessidades, embora uma equipa de sub-19 já participe em torneios internacionais ou em competições oficiais internacionais, a exigência é muito menor, portanto, tem que haver os princípios básicos, que é o rigor, a competência, a exigência, adaptada, obviamente, àquilo que é a idade dos jogadores, que é a competição, que é tudo é envolvente, mas o básico tem que estar lá, os princípios têm que estar lá, adaptados. O Ângelo Sá coloca-te a seguinte questão. O treinador pede-te algo, mas o algo que o treinador te está a pedir só pode ser decidido, na tua opinião, a um nível superior. Tu fazes só a ligação do pedido ou quando o pedido chega ao nível superior já vai com o teu à portas, o treinador quer isto e acho que ele tem razão ou acho que é algo necessário para a nossa evolução ou para o nosso trabalho? Eu, felizmente, tive os dirigentes com quem trabalhei no Futebol Clube do Porto, que foram sempre os mesmos, tinham capacidade e inteligência suficiente para tomar com facilidade as decisões, ou seja, eu quando lhes colocava as questões que vinham os pedidos, digamos assim, não vamos chamar pedidos, vamos chamar questões colocadas, as questões colocadas pelo treinador, eu já saberia qual era a resposta que ia ter. Portanto, mais uma vez, comunicação muito fácil, ser fácil, as pessoas entenderem, serem capazes de expor quais são as questões e depois também transmiti-las para quem de direito. Ora, uma outra questão interessante que te colocam aqui é se é mais difícil o desafio de integrar uma estrutura já organizada, mas com vícios, ou seja, chegas de novo a uma estrutura que já existe, com vícios, ou que já tem a sua própria forma de trabalhar, tens de te integrar ou fazer crer que a tua forma de trabalhar é importante, ou então desenvolver um trabalho desde a base. E a pergunta diz, desde a base será mais difícil, mas será que não é mais aliciante para um team manager devido à liberdade criativa e de autonomia? Eu preferiria muito mais desde a base, sem sombra de dúvidas. Por muito Sem trabalho que sombra de desse, dúvidas, não é? por muito trabalho que desse, porque confio nas minhas ideias, porque tenho experiência, porque sei exatamente aquilo que é necessário e que é positivo, percebo o papel de cada um dentro da organização da equipa e também dentro do clube, porque lá está, porque tive a felicidade de crescer dentro do clube e de diferentes departamentos e perceber, ter essa sensibilidade, do que para uma estrutura que já está com muitas pessoas, com pessoas com interesses muito próprios. Há muitos clubes que se chega e que tu começas a perceber que há 4 assessores de imprensa, que há 3 team managers, que há 2 secretários técnicos, porque eles vão acumulando, quer dizer, chega um presidente novo, uma direção nova e não tem capacidade financeira para mandar os outros embora e contrata novos. Mas já é toda uma confusão, já ninguém se entende, já toda a gente tem a sua própria agenda e não funciona, portanto acho que faz. Apesar de tudo, acho que é menos trabalhoso começar de base do que estar a fazer essa limpeza dessa organização. Cássio, não é...
não é uma pergunta para $1 milhão, ou nem é do género do que é que dizem os teus olhos, mas anda lá perto, que é o que é para ti um team manager competente? Se te perguntarem o que é um team manager competente, o que é que seria a tua resposta? Acho que é uma pessoa que tem capacidade de diálogo, equilibrada, sensata, que sabe ouvir os outros, que sabe entender as pessoas e perceber quais são aquelas que te vão dar um feedback positivo e que vão acrescentar alguma coisa ao teu trabalho. É um indivíduo que tem essas qualidades inatas nele e que está predisposto a trabalhar, a sacrificar-se, porque ninguém pensa que se chega lá nenhum sem muito sacrifício, porque antes de mim houve outras pessoas que podiam ter feito se calhar uma carreira idêntica à minha, mas que não quiseram ganhar pouco e trabalhar muito. Eu, como muitas outras pessoas dentro do Futebol Clube do Porto, nós trabalhávamos 14 horas por dia e que ninguém se iluda que pensa que ninguém está rico. No entanto, é preciso ser uma pessoa com essas qualidades. O manager perfeito será um indivíduo que seja capaz de fazer isso, de sacrificar, de ter bom espírito, de perceber que o bem da equipa será o bem dele e nem sempre se consegue atingir os objetivos, mas não se pode desistir à primeira. É insistir, persistir e as coisas acabaram por surgir. Cássio, depois de tudo o que tivemos aqui a falar, um team manager, e eu próprio já tinha escrito algumas coisas sobre isto, lá está no meu périplo e perguntas que fui fazendo e chateando muita gente, a ti incluído, por exemplo, funções globais, que já falamos aqui, desde a gestão de recursos, sejam eles humanos, seja de infraestrutura, criação de processos e tarefas, planeamento, organização, comunicação, motivação, delegar tarefas também, gerir expectativas muitas vezes, avaliar desempenhos, quer dizer, numa síntese é uma espécie de faz tudo, não é? Podemos dizer assim, o team manager tem que estar preparado e é uma espécie de faz tudo. E este, entre aspas, não é nada de depreciativo, é mesmo de muito positivo. Não, longe de ser depreciativo, eu acho que é bastante apreciativo, porque a experiência e aquilo que nós vamos observando, nós só participando, eu só posso perceber como é que funciona uma rouparia se estiver lá dentro. Eu só percebo as dificuldades que eles têm se eu estiver lá dentro. Portanto, eu tenho que ter a capacidade de falar com as pessoas, de perceber quais são as necessidades delas, de ter discernimento para perceber quando elas também me querem enganar porque querem é tirar um bocadinho. Enganar no sentido que o seu interesse será sempre o interesse da equipa, mas é preciso tomar decisões. Quer dizer, eu se tenho 45 metros quadrados para gerir, eu não posso dar esse espaço todo para um determinado departamento e esquecer-me em absoluto do outro. Quer dizer, portanto, às vezes a tomar decisões não se vai nunca ser o indivíduo mais amado, porque nunca se é, porque quando se tem que tomar decisões e contra aquilo que as pessoas pretendem fazer, não vai ser, mas sim, é ter essa capacidade de fazer tudo e não ter problema nenhum em fazer tudo. Aliás, eu não sei se chegaste a observar, eu no Xangai SIPG1 com muito dinheiro, mas não tinha ninguém que limpasse as botas. É verdade. E eu, no entretanto, por exemplo, com o Vítor Pereira, eu fui comprar escovas, tive que comprar um atilho para amarrar a escova, porque de repente o roupeiro já tinha roubado aquele. Roupa que não precisava de roubar nada, mas pronto, estava lá a mão, levou, então tive que pôr um atilho, que era para pôr. Quer dizer, se é preciso alguém, é preciso que as coisas apareçam feitas, senão ninguém que as faça, alguém tem que as fazer. Portanto, é não ter vergonha de sujar as mãos e de fazer o que for preciso fazer. É de ir ao coté dos indivíduos da relva, falar com eles, perceber quais são as dificuldades deles, porque às vezes queremos exigir muito, mas não percebemos que eles têm dificuldade em fazer aquilo que está a pedir, porque simplesmente se calhar não lhes dão gasolina todos os dias para o trator, quer dizer, só lhes dão 2 em 2 dias, então tem que gerir, em vez de cortar a relva tão bem e passar 2 vezes, só pode passar uma, quer dizer, e se calhar, e ele não te vai dizer isso, quer dizer, tens de ser tu a descobrir, se disser, alguém vai. Mas todas essas pequenas coisas, portanto, não parar, não ficar
é muito bonito aparecer nas fotografias de braços cruzados e com um blazer bonito, A pose. com a camisa de marca e a pose e com o óculos todo cheio de estilo, mas depois não estar próximo das pessoas, e tem que estar próximo das pessoas com quem se trabalha. É falar com o indivíduo da contabilidade, perceber que ele tem dificuldade em obter informação, em falar com as finanças, quer dizer, é falar com o advogado, porque saber que ele tem dificuldade em falar no CEF, em que para ir para lá tem que estar 4 horas, portanto, tudo isto para poder dar uma justificação ao jogador porque é que o filho dele ainda não tem o passaporte, assim, opa, não é tão simples como isto, explicar-lhe. E ele dá-lhe uma explicação e ele aceita, porque vê isso, portanto... E percebe como ali uma preocupação, não é? Para o informar também. Aquilo que eu acho menos relevante, e podem ficar escandalizados ao ouvir isto, é que perceba futebol. Acho que é menos importante. Ao contrário daquilo que possam achar, tem que isso lá perceber está, do o diretor mundo, desportivo, não é? o diretor desportivo, o treinador, toda essa gente está lá. Toda a Exatamente. gente acha que percebe futebol. Portanto, pode às vezes algumas pessoas ficar chocadas e dizer, não, eu tenho que perceber do mundo do futebol. Não tenho necessariamente que perceber do futebol. Tenho que ter paixão pelo futebol, tenho que gostar de futebol. É impossível, nesse caso, o time de futebol, que é isso que estamos a falar. Tenho que ter paixão por futebol, tenho que ter intensidade por futebol, mas não tenho falar de futebol com ninguém. Aliás, é o contrário, tem que evitar, se alguém falar de futebol com ele, terminar a conversa por dizer assim, pá, eu... falar com a pessoa errada. E às vezes acham, não, que tem nada. Cássio, duas questões ainda, e uma delas me parece muito interessante. Independentemente do nível em que se trabalha, um papel como o de team manager é também muito de gestão de egos. E quando eu digo gestão de egos, não é só dos jogadores, é dessa gente toda que estávamos a falar há pouco. Dos jogadores também, como é lógico, mas de toda a gente que gravita à volta do futebol. Sim, porque há pouco estamos a falar sobre isso, sobre às vezes a visibilidade que o cargo pode dar, porque às vezes é inevitável não ter essa visibilidade. Pode ofender alguém que tem direito a essa visibilidade e que não a tem porque tu estás a querer ocultar. Eu recordo-me de alguns episódios, por exemplo, eu recordo-me de ter sido chamada a atenção por um adepto muito famoso do Porto porque veio uma fotografia minha no jornal A Bola com o Jackson Martínez, quando ele se foi juntar à equipa numa concentração. E ele veio ter comigo e disse, pá, eu gosto muito de ti, mas olha que não fica bem aparecido. E eu disse assim, mas eu não sei o que é que eu faço. Eu fujo, mas eu estou lá, quer dizer. Claro. Se não, Mas não tu fica bem, buscar. não fica bem porque esse jornal, não sei o que, dizer assim, pá, mas é o meu papel, amigo, o que é que eu faço? Eu não pedi para aparecer, eu depois de ter deixado de ser assessor de imprensa, e tu sabes disso, Sim. foram raríssimas, mas só de circunstância de passagem é que eu falava com o jornalista. Sim, e várias vezes quiseram falar contigo e convidaram-te. E várias vezes quiseram falar comigo, formalmente e informalmente, sim. E eu nunca o fiz, porque eu dizia assim, pá, não é o meu papel, sabes disso. Portanto, nunca esta minha frase era muito... eu dizia isto muitas vezes assim, opá, não me perguntes porque eu não te quero mentir. Portanto, se calhar eu vou-te mentir. Depois tu ficas chateado porque eu te menti. Portanto, prefiro que não me perguntes, eu não te respondo. E pronto, e continuamos. Está tudo bem? Ok, pronto. Portanto, essa gestão desses egos também nessa parte, essa visibilidade e de tudo o resto, do poder, da autoridade, então este indivíduo está aqui, eu sou diretor de não sei o quê, assim, pá, mas não é o teu papel. Agora, é importante que haja essa chefia clara, que de cima haja alguém que seja mais graduado e que lhe diga ao indivíduo que está ofendido pelo ego que não é bem assim, pronto. E que os jogadores também têm essa preocupação de perceber, às vezes, porque aí sim encontramos os egos gigantes, aos que não são assim tão gigantes, os que interagem melhor uns com os outros, não é? Sim, porque era também, como eu já falei antes, da coisa deles perceberem que as regras são para ser cumpridas. Portanto, quando se lhes é dito que nós temos que ir por aquele caminho, é porque essa é a regra. E ele, vendo em ti o rosto da autoridade, vai respeitar. Portanto, ele não vê em ti a autoridade, vê em ti
a transmissão, portanto, da regra da autoridade. Tu és o guardião quase daquilo que é a filosofia do clube, exatamente. E ele não vai questionar essa decisão. Eu recordo-me de por vezes irmos para um determinado hotel para um jogo e às vezes havia um jogador que questionava e dizia: este hotel é uma porcaria. E eu responder assim: tu achas que há algum hotel melhor do que este que sacou as nossas necessidades para fazer este jogo? E sempre ouvi uma resposta que foi: não, então não te queixes, porque não há nenhum melhor. Há um se calhar que é mais caro, há um que se calhar é mais bonito, mas se calhar é mais longe, se calhar não tinha quartos, se calhar não tinha salas. Então, portanto, aqueles que eram mais ninguém que gostavam de pegar e dizer isso, depois acabavam porque não tinham argumento, porque diziam assim: não, eu confio na estrutura, se eu confio na estrutura, confio neste indivíduo, está a dar a cara, é porque efetivamente não há nenhum melhor. Quando eles dizem assim: não, um hotel não sei onde, assim, tem quartos. Não sei, pois. Então, pronto, não vale a pena estarmos a falar, estamos a perder tempo, o teu e o meu. Pronto, eles aceitavam porque diziam assim: pô, esse gajo tem razão, realmente, eu não sei o que é que estou a falar. Não. Que não quer dizer que um jogador queixa-se, se o jogador chega ao hotel e a cama é pequena, sim, claro. Quase 2 metros, eu tenho que tentar encontrar uma solução. Agora, eu disse assim: amigo, eu não sou carpinteiro, não posso. Agora, fiz de tudo para ter aqui uma cama maior para este quarto, ok. Eu recordo-me que na final da Liga Europa, o Falcão liga-me para o quarto à 00:30 a dizer que tinha uma pequena frincha de luz a entrar no quarto. Não estou a imaginar. Eu fui ao quarto, eu fui ao departamento médico, fui buscar à 00:30, fui buscar uma série de fita adesiva, de tape, e eu colei-lhe aquela porcaria de uma ponta a outra. Portanto, ele, naquela noite e no dia seguinte de descanso, não entrou uma frincha de luz no quarto. Eu fui para lá e disse assim: não liguei para o hotel, se eu ligasse para o hotel ia complicar, ia demorar 2 horas. Eu não, tive que encontrar uma solução. Fui, abri o departamento médico, dei uma chave na recepção, abri o departamento, carreguei-me da tape e liguei-lhe aquilo tudo. Pronto, algum resultado teve, não sei. Isto porque estamos também a passar das nossas experiências. Estavas a contar essa do Falcão e eu, com a devida proporção e devidas diferenças, num jogo da Liga Europa, quando estive na Moldávia como diretor desportivo do Zimbro, que também era diretor desportivo team manager, quando chegámos para jogar na Geórgia, de propósito, eles tinham para nós uns quartos de casal, ou seja, a maior parte dos quartos eram de casal. Houve alguns jogadores que completamente na boa, que saíram com aquilo, mas houve alguns que nem pensar, por questões até culturais, que estava completamente fora de questão. E acabou por sobrar para mim, para o diretor de comunicação, etc., dormir no chão, para que os jogadores todos dormissem nas camas. É para as pessoas perceberem, às vezes pensam que isto é tudo muito fácil, mas dormimos no chão 2 noites. Alguém tem que se sacrificar. E os jogadores não podiam, exatamente. E nós, a decisão foi minha, muito rapidamente, e dizer ao diretor de comunicação, ao fisioterapeuta: vamos dormir no chão e ceder os nossos quartos. Pronto. E, portanto, limpamos um quarto, nós dormimos no chão e eles dormiram nas camas, porque não, recusavam-se a dormir com outro colega na mesma cama. Portanto, só para as pessoas perceberem, às vezes acham que isto é tudo glamour, mas não é bem assim. Uma última questão daqui de quem nos segue: o team manager tem que fazer uma análise ao perfil de todo o pessoal que está à sua volta na equipa, de forma a monitorizar que informação pode circular e com quem pode circular essa informação? Tenho que fazer essa, obviamente, porque aí há um elemento que está junto da equipe com a de pertencer àquele grupo de trabalho, não é? Acho que é claro, portanto tem que fazer essa análise, sim. Mais uma vez existe aqui dificuldades, porque, quer dizer, se o clube tem a possibilidade de mobilizar essa pessoa para um outro departamento, ou de a mandar embora até, se for esse caso, ou que seja, muito bem. Se não tem, tem que encontrar forma de a chamar a atenção, de a chamar a razão, e porque se não vai lá com essa decisão mais agressiva, tem que ir com o diálogo, com paninhos quentes para tentar minimizar os danos colaterais desse comportamento. Agora tem que fazer essa análise, tem que conhecer as pessoas todas, tem que... A tal pré-época que tu falavas é muito importante para um team manager para isso, não é? Para observar os comportamentos, não é? Porque no dia a dia uma equipa está junta 6 horas, 7 horas. Portanto,
nos estágios estamos 24 horas juntos, não é? Portanto, percebe-se muito bem que tipo de pessoas é que estão perto de nós. Portanto, quando a estrutura, daí as coisas são facilitadas quando a estrutura é a mesma, quando se perpetua ao longo dos anos, ou seja, já toda a gente se conhece, já toda a gente sabe que aquele indivíduo é melhor a fazer isto e é pior a fazer aquilo, portanto vamos distribuir as tarefas de uma forma mais simples e dá para ser mais harmonioso e ninguém se vai queixar que um faz mais, outro faz menos, ou quer que seja, consegue-se minimizar isso. Cássio, dás tu, particularmente como team manager, especial importância ao papel do capitão ou dos capitães? Sim, naturalmente, porque são os representantes de toda a equipe e constantemente há pequenas, importantes decisões que são tomadas e regras têm que ser cumpridas, que o capitão tem a responsabilidade de assegurar que a mensagem é passada ao grupo e que o grupo a entende e que o grupo a vai cumprir, porque há situações que não se pode falar individualmente com cada um, porque senão perdemos imenso tempo. Portanto, transmite-se ao capitão, o capitão com a autoridade que lhe é reconhecida junto dos jogadores, partilha e é vista de uma forma diferente e às vezes quanto mais não seja precisamente por essa questão de respeito à figura do capitão, ou seja, eu não vou ultrapassar aquilo que é a minha competência, eu vou partilhar com ele a decisão, vou comunicar a decisão e ele incumbe-se de a fazer cumprir junto dos colegas. Sim, muito importante o papel do capitão e dos subcapitães, sim, sem dúvida. Cássio, para terminar, há momentos em que sentes que há informação que te chega e tu como um filtro natural dentro da organização, porque eu, por exemplo, olho para essas funções intermédias assim, acho que nem tudo tem que chegar ao presidente ou ao diretor-geral ou ao treinador, mas é sensível esta decisão, ou seja, dizermos, opá, ok, é melhor deixar por aqui e ver como é que desenvolve, ou tentar resolver eu antes que isto tome outras proporções, ou se eu disser isto ao homem, ele vai entender isto mal, ou vai ter uma certa reação. Já te deparaste com estas coisas e de entenderes bem, eu vou servir aqui de tampão e isto vai ficar por aqui? Já, mas mais uma vez, e repito, como tive a felicidade de trabalhar com dirigentes inteligentes e que eles próprios sabem gerir isso, ou seja, não tomar decisões de cabeça quente ou que vão no final prejudicar ou que só servem para alimentar o ego e dizer isto aconteceu, eu tenho que fazer alguma coisa. Não necessariamente, portanto, como tive essa felicidade, sim, era muito fácil partilhar a informação, porque precisamente de uma forma inteligente toda a gente percebia que há determinadas coisas que, ok, tu geres e fazes como entender, e outras, naturalmente, se eu acho que vai correr o risco de descambar, eu não vou perder a confiança do jogador ou da equipa ou do próprio treinador, não vou perder a confiança por uma coisa que não tem importância. Portanto, mas nunca se verificou nada de demasiado grave para ter que ser gerido de uma forma tão dramática. Ora bem, para finalizarmos, uma última pergunta de quem nos segue, e já agora mais de 60, um abraço a todos que estão aqui às 11 da noite ainda com grande atenção a ouvir-me a mim e ao Cássio, acima de tudo ao Cássio, que é um enorme privilégio, e é uma pergunta que faz muito sentido nos dias de hoje. Perguntam-te se estas novas maneiras de comunicar, WhatsApps, SMS, etc., são importantes na forma de comunicar com a equipa hoje em dia. São muito importantes na forma de comunicar a equipa. Eu posso dizer que há muitos anos, quando apareceram os BlackBerry, nós comunicávamos toda a informação junto do plantel através de todos os jogadores era entregue um BlackBerry, na altura os BBMs, o BlackBerry Messenger, e depois disso através dos grupos de WhatsApp, por duas razões, porque hoje em dia nós somos todos agarrados ao telefone, não há quase como evitar a dizer que não se viu uma mensagem ou uma informação, e particularmente nos últimos 3 anos em que os chineses são absolutamente viciados em tecnologia e em particular em comunicação,
o WeChat, portanto, que é uma plataforma de comunicação idêntica ao WhatsApp, mas melhor que o WhatsApp, era muito utilizado para comunicar todas as informações. Para terem uma ideia, o plano de estágio era enviado no início do estágio para todos os jogadores, através do WeChat. Eu todos os dias colocava à mão o plano daquele dia num flip chart que estava na sala de refeições, e isso era também fotografado e enviado para todos os jogadores para terem toda essa informação. Portanto, sem dúvida que as tecnologias vieram facilitar em muito essa comunicação. Ora, muito bem, foi um privilégio gigante, Cássio. Vamos chamar aqui o João Coelho para dar o remate final. Foi muito bom reencontrar-te, um amigo de muitos anos. Muito feliz pelo teu sucesso e pelo percurso, e sei que ainda muito está para vir. Obrigado a todos que nos seguiram. João, força. Rémulo, sem querer adiantar muito mais, até porque a hora já vai tarde. Naturalmente agradecer a todos os que estiveram connosco mais uma vez hoje nesta, não diria formação, mas nesta conversa informal de team management. Agradecer naturalmente a ti, Rémulo, por mais uma vez colaborares connosco. Um agradecimento muito especial ao Cássio pela sua disponibilidade e pela abertura que teve em contar não só a sua experiência, mas também alguns casos mais práticos que fazem parte da sua história e que a todos nós, com certeza, nos enriqueceu com o conteúdo que foi aqui exposto. Informar também que a Quest continua a fazer as suas formações online. Temos no próximo dia 11 a intermediação no futebol, abordando questões mais práticas, e no dia 20 os novos desafios da intermediação, ou seja, aquilo que se alterou também por causa destes tempos de pandemia, não deixando de ressalvar que efetivamente a Quest vai fazer o possível para voltar às formações presenciais assim que for possível e assim que for seguro. Formações essas, claro que são diferentes, onde temos mais horas de formação, e claro, o contexto é muito mais rico para todos aqueles que nos procuram e procuram este conteúdo de excelência, como o que foi aqui apresentado hoje. Agradecer novamente a ambos. A Cássio, não sei se quer deixar alguma mensagem de despedida. Sim, claro que sim. Muito obrigado à Quest, em particular ao Emanuel e ao João, por me terem convidado e por poder partilhar estas experiências que são sempre importantes, e espero que incentive outras pessoas a seguir este caminho, porque acho que é muito importante para o desenvolvimento do futebol português. Boa sorte e obrigado. Muito bem, Cássio, obrigado. Remo. Obrigado mais uma vez, é sempre um prazer, já faço parte da mobília, da família, e hoje, já disse no início, termino assim, estar com a Cássio é sempre um privilégio, são mais de 20 anos, nos mais diferentes contextos, é sempre um prazer, eu próprio aprendi muito e por isso estou grato. Muito bem, obrigado a todos, um abraço a ambos e um abraço a todos os que estiveram connosco mais uma vez. Obrigado, um abraço. Obrigado.